transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya ganha impulso nesse período do verão. Por isso é importante ficar atento e redobrar a atenção e também os cuidados com recipientes que possam servir de criadouros de mosquitos. O Fernando Davi conversou com o subsecretário de Promoção à Atenção Primária e Vigilância em Saúde, que faz o alerta. Gente, muito boa noite. Hoje o nosso assunto aqui é sério. A gente vai falar sobre dengue. A cidade registrou um aumento importante no número de casos da doença esse ano. Então, para falar com a gente sobre esse assunto, quem está aqui conosco hoje é o Renato Coni. Ele que é subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Renato, muito obrigado, primeiramente, aqui por estar conosco. Boa noite, Fernando. Boa noite aos espectadores. Vamos falar de dengue. E aí, vamos falar sobre um assunto que vem preocupando as autoridades da área. Sim, a gente teve um inverno atípico no Brasil. A vigência do El Niño muda a dinâmica climática da América do Sul como um todo, e o nosso inverno foi mais quente que o habitual. Um ambiente quente e úmido, ele proporciona aumento da reprodução dos mosquitos. Então, a gente teve um aumento do número de casos nos meses do inverno, um aumento importante, ultrapassando inclusive o nosso limiar epidêmico, ainda que não se configure um surto ou uma epidemia, mas começando a nos preocupar. O que nós observamos nos meses durante a primavera não foi um aumento expressivo em relação aos anos anteriores. A gente está voltando para algum grau de normalidade, mas sempre fica a preocupação do verão. Porque, como eu disse, na vigência do El Niño, a tendência no sudeste e no sul é um verão quente, com muitas chuvas, o que vai certamente aumentar a quantidade de mosquitos circulando. Que consiste em que exatamente essa atenção primária no caso de um paciente que chega com suspeita de dengue? Ele é o ponto de entrada preferencial da rede. O paciente que está com febre, dor nos olhos, dor nas juntas, corpo avermelhado, ou seja, está com sinais que são possíveis de dengue, ele vai procurar uma clínica da família ou um centro municipal de saúde, onde a gente vai estratificar o risco desse paciente. Existe um protocolo muito antigo para o tratamento de dengue, que todos os médicos e enfermeiros conhecem e seguem, e a gente oferta o exame para esse paciente. Então, de acordo com o caso clínico, né, com a avaliação clínica desse paciente e com o seu hemograma, a gente decide se esse paciente precisa ser hospitalizado ou se ele volta para casa e segue o acompanhamento da sua equipe de saúde da família. Quem é esse paciente que agrava, doutor? É um paciente que está com sinal de desidratação, é isso? Os pacientes que estão com anemia severa, que estão com as plaquetas muito baixas ou que estão com sintomas de desidratação são pacientes que nos preocupam mais. É o paciente que mais agrava na dengue, é o paciente que tem aquela transformação hemorrágica da dengue. É um caso grave, um caso muito sério que, em geral, precisa de uma unidade de terapia intensiva. Mas os pacientes cuja hidratação oral, né, tomar o soro pela boca, não vai ser suficiente para resolver a hidratação, esses também precisam de hospitalização. Então, com quem que a gente se preocupa? Com os extremos de idade, com os pacientes com algum tipo de doença de base que pode piorar o quadro de dengue. Quer dizer, idosos e pessoas com doença pré-existente, e crianças também, crianças, né? Pequenas, idosos e as pessoas com algumas condições. Diabetes mal controlada, hipertensão mal controlada, doenças reumatológicas, etc. Só para a gente fechar esse assunto, que eu acho muito importante, né, essa parte dos sintomas, das características da doença, vamos reforçar aqui novamente quais são os sintomas, né? A pessoa que estiver sentindo o quê, doutor? Deve ir para o hospital? São só pessoas que estiverem sentindo sintomas assim mais severos ou qualquer sinal, né, desses sintomas que o senhor citou já é importante procurar o atendimento? Como eu disse, a porta de entrada para os problemas de saúde da população é a clínica da família e o Centro Municipal de Saúde. Os profissionais que lá trabalham, eles são acostumados, eles estão habituados a trabalhar com doenças com seus sintomas ainda muito precoces, onde há uma grande incerteza sobre esse diagnóstico. Então, na verdade, havendo algum sintoma, pode procurar sua clínica da família, seu Centro Municipal de Saúde e vai ser atendido. O que é clássico da dengue? A dengue, ela é muito caracterizada por um quadro febril. Dengue, em geral, cursa com febre, mas também cursa com dor atrás dos olhos, com dor nas articulações e com manchas vermelhas no corpo. Então, esses são os sintomas clássicos da dengue, que também são sintomas clássicos de outras doenças. Sim. Chikungunya é muito parecido, mas a dor da chikungunya é um sinal clínico mais importante para os médicos e enfermeiros que vão atender.
E a Zika também tem essas características de febre, dor no corpo, dor de cabeça, mas tem uma característica muito clara da Zika, que é a conjuntivite. O paciente vem com o olho vermelho. Mas é difícil diferenciar uma doença da outra. O tratamento é muito parecido, a preocupação é muito parecida, então, tendo sintoma, vai que o médico ou o enfermeiro vão te avaliar e vão te orientar melhor sobre como proceder. O mais importante é estratificar e não deixar o paciente que vai agravar voltar para casa. Esse a gente vai ter que internar. Certo. Bem, acho que melhor do que precisar ir até um hospital é não pegar dengue, né? E para não pegar dengue é preciso realizar uma série de medidas de prevenção. Como é que o poder público vem atuando também com relação a essas ações de vigilância, doutor? Sim. A dengue é uma doença que existe na América do Sul e em outros países de clima tropical e que é conhecido de muito tempo, né? Quando os primeiros portugueses vêm para o Brasil, uma das primeiras coisas que eles descobrem é que aqui existe uma doença que quebra os ossos, que era a dengue. É uma doença vetorial transmitida por um mosquito e que temos uma dificuldade de controlar essa população. E várias iniciativas já foram criadas, desde a introdução do mosquito que a gente chama de Wolbachia, né, que ao se reproduzir com a Aedes normal, torna infértil aquela fêmea e não se reproduz mais, mas ainda é um projeto que não se popularizou. Mas, além disso, as ações de combate, de controle dos vários estágios de vida do Aedes aegypti, desde os ovos, passando pelas larvas, até o mosquito adulto. Então, para ovos e larvas, a gente tem o controle das águas paradas, né? A população pode fazer muita coisa e tem que fazer, né? Aquele caso de 10 minutos semanais para o controle da dengue. Você está na sua casa, procurar os potes, procurar os pneus, qualquer lugar que tenha água limpa, parada, e limpar esse local, tirar essa água. Né? As nossas equipes de vigilância já fizeram mais de 10 milhões de visitas a domicílio só esse ano para ajudar a população nesse controle. Nossa, muita coisa. Bastante coisa. 10 milhões em domicílios? 10 milhões em estabelecimentos e domicílios no Rio de Janeiro. Mas a gente precisa do apoio da população. Terrenos baldios, por exemplo, que sejam identificados, precisam ser avisados para o poder público via 1746, nossa ouvidoria, para que a gente possa atuar. E essa bendita vacina, doutor, quando é que ela sai? Houve a fabricação, a produção de uma vacina nova, já existia uma vacina para dengue, mas que só protegia aqueles indivíduos que já tinham uma primeira exposição ao vírus, ou seja, quem já tinha sido infectado inicialmente por dengue, tomaria essa vacina para evitar as infecções subsequentes. E agora a gente tem uma vacina de tecnologia japonesa que pode ser aplicada na população em geral. O fabricante está em discussão com o Ministério da Saúde. Essa vacina já está na rede, você consegue por laboratórios privados, enfim, por clínicas privadas? Sim. Já consegue? Sim, ela está aprovada pela Anvisa, ela está disponível em clínicas privadas, ainda com valor alto. E o Ministério da Saúde está discutindo com o fabricante um valor que seja adequado para que se compre milhões de doses, porque temos 210 milhões de brasileiros. Seria uma vacina anual? Seriam 2 doses de vacina e depois dessa segunda dose, em princípio, estaríamos protegidos. Para a vida? Para a vida. Obviamente, as vacinas são lançadas e a gente continua fazendo os estudos de fase 4 para ver essa efetividade, etc. Vocês aprenderam muito sobre isso durante a Covid, que descobrimos, né? Inclusive o Rio foi pioneiro nisso quando fez o Paquetá vacinado, e mostrou que a gente precisava de doses de reforço, porque só as 2 doses básicas não iam resolver o problema, principalmente com a entrada da Ômicron. Então, a gente precisa continuar monitorando para saber se essas 2 doses serão efetivamente protetoras. Mas ainda não há uma definição do Ministério da Saúde, a gente precisa aguardar o Ministério da Saúde. O que o Rio pretende fazer já no primeiro semestre de 2024, a aquisição de doses para que a gente possa fazer um estudo pioneiro com a população da região de Guaratiba, em que a gente aplique as doses na população adulta da região de Guaratiba e entenda se a vacina realmente vai ter proteção do ponto de vista populacional, do ponto de vista individual, quão custo efetivo essa vacina vai ser. E aí, além de ajudar a prefeitura a tomar uma melhor decisão, a gente vai fornecer dados importantes, interessantes para o Ministério da Saúde, para que eles possam decidir melhor pela incorporação ou não ao Programa Nacional de Imunizações. Em quanto tempo já é possível chegar em alguma conclusão? Acredito que dentro de 6 meses após essa aplicação, a gente já vai ter uma
a possibilidade de avaliar, por exemplo, taxa de soroconversão, produção de anticorpos e monitorar os desfechos de mais longo prazo, que é redução de óbito e redução de infecções. Esses exigem um pouco mais de tempo para que os epidemiologistas consigam avaliar se diminuiu-se ou não o risco de óbito e o risco de contaminação. Seria uma vacina que não impediria você de ter a dengue, mas impediria uma forma mais grave da doença? Em princípio, impediria o desenvolvimento da doença. Da doença. Da doença. Seria muito importante. Muito importante. Quem sabe a gente não tem já para o ano que vem, né? Pelo menos esse projeto piloto. E depois, enfim, 2025 talvez, né? De uma forma mais abrangente no país. Essa é a nossa expectativa. A gente está em discussões avançadas sobre a aquisição, até porque é uma tecnologia nova, então exige tanto a parte dos fornecedores quanto por parte da Secretaria uma série de precauções do ponto de vista legal para que a gente faça essa aquisição, mas a gente está caminhando bem. Nossa expectativa é fazer essa vacinação no primeiro semestre do ano que vem. Doutor Renato Coni, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado pelo seu tempo de vir aqui conversar com a gente. É um assunto muito importante e quero te dizer que a gente vai continuar apoiando no que o jornalismo da Band puder, essas ações de conscientização e acompanhando o trabalho da subsecretaria. Muito obrigado, Fernando. Para nós é um prazer sempre poder falar um pouco sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. É muito trabalho, a gente tenta colocar sempre divulgar as nossas ações para mostrar o quanto que a Secretaria tem colocado na rua projetos inovadores para a população. Nosso objetivo é que os 6.200.000 cariocas vivam mais felizes e vivam melhor. A gente volta para o estúdio.